Boa noite, tudo bem com você? Boa noite. Hoje eu vou começar a falar dos traços um por um. E essa é a primeira live do primeiro traço. Ontem eu tive a primeira live, hoje é a live do primeiro traço. Serão ao todo 5 traços, então uma live para cada traço. E hoje eu vou falar do traço esquizoide. Boa noite, Juliana, Sinara, Silvana, boa noite, tudo bem com vocês? Vão acenando, colocando coraçãozinho, clique nas reações para que o Instagram, vou esperar uns minutinhos para que o Instagram entregue essa live para mais pessoas, mas que bom que vocês já estão aqui, nesse horário que para mim é bem tarde, eu não sei como que é a rotina de vocês, mas aqui a casa dorme cedo. Então, é isso. Hoje eu vou falar... Boa noite, Sinara. Ontem eu falei um pouquinho de como análise corporal, de como adquirir esse conhecimento, mudou minha vida. Quem não assistiu, a live ficou salva. Essas lives vão ficar salvas. Mande para as pessoas que vocês conhecem, mande o aviãozinho, para que possam... Oi, Andréia, oi, Nara. Para que as pessoas possam participar, mandem as reações, para que o Instagram entregue para mais pessoas. Então, ontem teve a primeira live que eu falei de como esse conhecimento mudou a minha vida, trouxe uma transformação ao me conhecer, como foi aprender a cuidar de mim, e ao aprender a cuidar de mim, como que isso transformou o meu relacionamento com meus filhos aqui em casa. E hoje é a primeira live que eu estou fazendo do primeiro traço. Então, todos nós temos 5 tipos de traços. O nome dos traços são esquizoide, oral, psico, masoquista e rígido. Psicopata e masoquista eu gosto de trocar. Eu coloco psico e masoca, para que as pessoas não confundam com patologias. Então, os nomes repetindo, porque tem gente chegando ainda... Todos nós temos 5 tipos de traços. Então, o primeiro traço é esquizoide, seguido de oral, psico, masoca e rígido. Todos nós possuímos esses 5 tipos de traço, fazendo análise corporal, onde eu meço quanto de cada traço a pessoa possui em 6 partes do corpo. Quais partes? Cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. Então, eu meço a quantidade de cada um desses 5 traços nessas 6 partes. E o primeiro traço a ser formado é o traço esquizoide. Esse traço é formado quando a criança ainda está no ventre da mãe, quando está acontecendo a mielinização. Oi, Vinícius, tudo bem? Quando está acontecendo a mielinização na fase intrauterina. E esse traço... O que acontece? Quando a mielinização está ali na fase intrauterina, pode estar acontecendo na vida da mãe alguma situação difícil, alguma situação... Oi, Marli, que bom te ver aqui. Alguma situação tensa. Pode ser que ela perdeu o emprego, o marido quebrou a empresa, ou ela perdeu um ente querido. Pode estar passando alguma situação tensa. E com essa tensão, todas as vezes que o bebê se mexe dentro do útero, ela se lembra da situação, associa que está grávida, estou passando por um momento difícil, meu Deus, estou grávida, há uma tensão ainda maior, esse útero se contrai, ficando desconfortável. Então, toda vez que esse bebê se mexe ali dentro, toda vez que ele se move, bate na parede desse útero, ele sente desconforto. Então, na cabecinha dele toda vez que eu existo, o meu mundo fica ruim. Então, existir é ruim. Qual é a dor que ele sente, a percepção que ele sente, a percepção de rejeição. Então, a dor do traço esquizoide, quem tem muito do traço esquizoide, é que viveu muita dor da rejeição. Lara, então significa que a mãe estava rejeitando essa gravidez? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Como eu falei, ela pode estar passando por alguma situação tensa, difícil, no momento da gravidez, e isso fez com que o útero ficasse mais tenso, irrigasse menos sangue para essa região, e o bebê entende isso, é uma percepção do bebê de ser rejeitado. Então, o sistema nervoso vai
trazer estratégias para essa criança. Quais estratégias para sobreviver a essa dor? Desenvolver menos esse corpo para que ele não fique ali batendo nesse útero, voltando muita energia para a cabeça. Então essa criança vai desenvolver muito cérebro, quais serão as características? Eu falei da dor, né? Todo traço parte primeiro da dor. Tendo a dor da rejeição, para que ele não reviva, ele vai ter um corpo menor para que não fique ali expandindo muito nesse útero, revivendo a dor da rejeição, e vai ganhar habilidades. Quando a energia fica muito no cérebro, essa criança vai ser uma criança, uma pessoa, né? Também, mesmo depois da fase adulta, que vai ter muita criatividade, muito poder de raciocínio, vai ser uma pessoa com poder de síntese muito grande, aquelas imaginação fora da caixa, fora da casinha, um poder de imaginação incrível, vai ter poder de comparação, de analogia. Como respeitar uma criança que é predominantemente esquizoide? Vinícius, eu vou trazer isso para vocês, até já separei aqui na minha caixinha, porque o meu filho, ele tem um traço esquizoide bem alto, então eu consigo trazer exemplos bem reais, assim, bem na prática, com bastante vivência, como eu trouxe na live de ontem, já falo como, né? Não somente com a criança, mas quando é marido, quando é funcionário. Então a gente eu quero trazer para vocês as características, mas para a gente ver isso na prática, para não ficar uma coisa assim muito abstrata. Então, a criança que possui muito do traço esquizoide vai também ter um poder muito grande de analogia, de fazer comparações. É um traço também que não gosta muito de contato físico, que tem também muita necessidade de caverna. O que significa? Que é isso? A necessidade de ficar só. Porque essa pessoa, ela vai querer ter os seus momentos a sós para ficar ali mesmo viajando na sua mente, ficar ali viajando nas suas imaginações. Ela cria um mundo paralelo na mente dela, vai ter necessidade de ter esse momento de isolamento, de ficar só. Ah, mas significa então, lá você está dizendo que a criança, o adolescente, o adulto que fica ali totalmente isolado, é normal. Gente, tudo com moderação e bom senso. Essa pessoa vai ter uma necessidade de ter momentos a sós, momentos sozinha, momentos consigo mesmo, momentos de ficar na sua mente, seja jogando um joguinho, seja lendo um livro de policial, romance policial, essas coisas mais criativas. E quando essa pessoa não tá trazendo, fala assim, Lara, mas o formato do corpo, gente, o principal, o formato do corpo. Como que eu vou identificar que a pessoa tem o traço esquizoide? São pessoas que têm, vou falando algumas características, ninguém é 100% esquizoide, mas eu vou falando algumas características do corpo que vocês podem observar nas pessoas. O olhar de peixe morto, olheira muito funda e roxa. Oi, Jéssica, gente, minha irmã entrou, boa noite. Olheira muito roxa e funda, olhar de peixe morto, um rosto mais retangular, não é quadrado, é retangular, mais comprido. Testa, ela às vezes o cabelo começa mais atrás ou ela é mais abaulada. Um corpo que tem muita quina, sabe, o cotovelo, o ombro, o joelho, tudo pontudo. Pessoa bem magrinha, quadril estreito, pessoa mais estreita. Então, quando você perceber um formato de corpo bem evidente as quinas, os lábios finos, sem cor, você já pode imaginar que essa pessoa tem um traço mais esquizoide. E quais são as necessidades dessa pessoa? Ela como as características, né? Ela é criativa, muito racional, tem poder de síntese, de comparação. Mas eu conheço uma pessoa que tem esse formato de corpo que você tá falando e ela é super calada, realmente eles são mais calados, são bem racionais, entende o que você tá dizendo, antes de você terminar já entendeu. Mas, aí você fala assim, mas essa pessoa não acha ela criativa, ela não fica falando aí das ideias mirabolantes fora da caixinha igual você tá dizendo, não. Sempre que você vê uma pessoa que tem predominância de um traço, mas ela não está funcionando naquele padrão, ela normalmente está na dor. E o que acontece com o esquizoide que está na dor? Ele não coloca as ideias que estão na sua cabeça, a imaginação que está na sua mente, na mesa. Ele não expõe, ele não conta para outras pessoas. Por quê? Pelo medo da rejeição. Normalmente,
essa pessoa já trouxe várias vezes as ideias, já expôs a sua ideia e foi muito rejeitado. A pessoa falava e os outros diziam, não sei. Sabe, assim, ó, nossa, que é isso, que viagem, nada a ver. Sempre que você fica muito criticando as ideias do esquizoide, falando que não tem nada a ver, que não concorda, ele vai se sentindo cada vez mais rejeitado, vai se fechar cada vez mais e colocar menos a sua ideia para o mundo. Então, quando uma pessoa que está com esse traço chega para mim e fala, não, eu não consigo expor minhas ideias, realmente eu penso muita coisa assim que eu penso que daria certo, mas eu acabo não falando porque as pessoas não concordam. Uma ação para ajudar a pessoa a sair da dor. Ter alguém que ela confie. Na verdade, todos os traços precisam muito de ter alguém que confie, só o oral que não. O oral é aquele que está contando a vida dele para todo mundo. O esquizoide precisa ter uma pessoa que ele confie para expor suas ideias, falar das suas ideias, para que essa pessoa, e falar para ela, é muito importante, você pode ouvir a minha ideia? Como foi para você? E a pessoa vai falar assim, não sei, parece estranho. E se eu colocar de outra forma? E se eu apresentar essa mesma ideia da forma A? Ou essa mesma ideia da forma B? Ou se eu explicar da forma C? Será que essa ideia melhora? Porque à medida que essa pessoa for colocando essas ideias para fora, apresentando de outras formas e ficar mais real para quem está ouvindo, ele vai conseguir se sentir mais aceito e menos rejeitado. E então, assim, se você conhece uma pessoa que não está colocando, esquizoide está colocando ideia nenhuma na mesa, expondo, pode ter certeza que está na dor. E a história de ficar na caverna? É o traço que precisa de um momento sozinho para literalmente colocar a sua imaginação na ativa e descansar a mente. É um traço que precisa também de mais horas de sono, porque ele é muito racional, usa muito o cérebro. É um traço que tem menos necessidade tem menos apetite e trazendo isso para a vida real, né? Como tá, Lara? Entendi mais ou menos. Mas como é que é isso na prática? Vou dar um exemplo com o meu filho. Eu tenho o meu filho mais velho, ele tem traço bem alto de rigidez e esquizoide. Então, teve um dia que foi assim muito interessante. Eu sentei no sofá para fazer nada, só sentei ali no sofá onde eles estavam sentados. E aí ele começou a falar das ideias dele. Mamãe, e aí ele começa com as histórias astronômicas do universo, do buraco de minhoca, da velocidade da luz, e vai, e vai, e vai. E aí eu prestando atenção, é mesmo, e fazendo pergunta, e me interessando pelo assunto. Aí ele veio e chegou assim, colocou a mão no meu rosto e falou assim, nossa, mamãe, eu acho tão bom esses momentos quando você tá parado olhando só pra mim. Então, o que eu tava fazendo ali naquele momento? Primeiro, o rígido dele tava super feliz, porque o rígido adora ser visto. E o esquizoide estava se sentindo valorizado naquelas ideias, porque ele apresentava para mim tudo que ele aprendeu de aço, buraco de minhoca, mas ficava assim, mamãe, já imaginou isso? E se isso assim assado? Já imaginou tal coisa? Eles começam a imaginar em cima da informação, né? E aí eu continuava, eu dava corda, eu imaginava, ele, se você tivesse que escolher, qual você preferia? Nossa, meu filho, eu preferia essa opção. E se fosse assim assado? Porque na hora que eu tô ali entrando no mundo dele, ele tá se sentindo valorizado. E o que muitas vezes acontece a pessoa chegar já adulta e não, eu não me reconheço nesse traço, apesar do corpo dela tá me contando que ela tem esse formato tem esse traço predominante. Muitas vezes na infância ela foi muito recriminada, aquela história. Nossa, para com isso, que ideia mais maluca, nossa, nada a ver. Nossa, você fala cada bobagem, ai, lá vem você com essas ideias. Então, quando a criança tem um traço esquizoide muito alto, toda vez que vai chegar para apresentar suas ideias, em vez de ser incentivado, motivado, ele é recriminado, ele vai se sentindo mais e mais rejeitado. Então, ele vai colocando menos ideia na mesa e vai se recolhendo mais ainda. Gente, até aqui vocês estão entendendo? Tá ficando claro? Conversem comigo, a cena, manda tchau, coração, socorro, faz sinal de fumaça, tá pegando fogo na cabeça, não tá entendendo nada. Fala comigo aí, gente. Vocês estão entendendo?
Aí o Vinícius me perguntou, eu voltei aqui, o Vinícius perguntou como respeitar uma criança que é predominantemente esquizoide, né? Então, além de você incentivar essa criança nas ideias dela, outra coisa que é preciso muito respeitar, que eu vejo aqui em casa, é a questão da alimentação. Ai, vocês estão reagindo, vocês estão aí. É a questão da alimentação e do contato físico. Porque esse traço não gosta, não tem muito apetite, não gosta muito de contato físico. Então, o que eu faço com o Matheus? Quando eu quero chegar para abraçar, para mexer no cabelo dele, né, ter algum tipo de contato físico, eu chego devagar, gente. Vocês têm que chegar devagar. Não chega de supetão de surpresa no esquizoide, não. Eu chego devagar para ele perceber que eu estou aproximando. E aí, se ele não esquiva, eu sei que eu posso continuar. Se ele dá uma esquivada, eu sei que eu tenho que deixar para mais tarde. E o esquizoide, ele prefere abraçar do que ser abraçado. Então, na hora que ele vem também, eu sempre sou receptiva. Eu deixo mais essa iniciativa dele vir para o meu colo, dele vir me abraçar para ele. Quando eu vou devagar, deixo ele perceber que eu tô chegando para não assustar. Outra questão, vamos visitar a casa do avô, da avó, lá vai ter as tias, primo, tia-avó, o marido da tia, a irmã. Gente, não obrigue seu filho, essa criança que é muito esquizoide, a chegar lá e dar abraço e 3 beijinhos em todo mundo, não. Se ele chegar e falar, oi, beleza, beleza, eu só dar um tapa assim, gente, tá ótimo, tá ótimo. Não obrigue ele a ser abraçado e beijado por todo mundo. Vai lá, dá um beijo na sua tia, nem sabe quem é essa tia-avó que não vê 200 anos, tá vendo só vendo no Natal. Mas fala, olha, vamos lá, a gente vai na casa da tia, do vovô, chega lá com o primeiro, oi, 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 oi. Gente, ele falou, não faz abraçar e beijar, não. Outra coisa, alimentação. O apetite deles é menor, eles não precisam. Gente, a energia tá na cabeça, não tá no corpo. Eles não precisam de se alimentar excessivamente, eles alimentam o cérebro. Então, tá tendo as refeições, uma coisa que eu preocupo aqui em casa, tá tendo as refeições nos horários certos? Tá comendo nos horários certos as refeições? Tá, não tá comendo aquela montanha ou aquele prato cheio? Não, mas tá bom, não fica tentando, não sei se vocês conhecem o verbo chuchar, não fica tentando chuchar comida demais da criança, não. Ele não tem essa necessidade excessiva de comer demais, certo? E aí, como tá sendo até aqui? Converse comigo, gente. Fala, tá entendendo? Gente, me fala aí, vocês estão entendendo? Porque esse traço esquizoide, ele vive no mundo paralelo, né? Não sei se eu tô conseguindo, se a oral aqui tá conseguindo explicar. Deixa eu ver. Muito esclarecedor. Escreveu meu filho. O conteúdo tá top. Sim. Ah, que bom que vocês estão entendendo. Deixa eu dar outro exemplo, vida prática. Tá lá, você tá falando das crianças. Criança pode ficar imaginando aí o tanto que quiser, mas e depois esse adulto cresce? Faz útil isso? Vou dar um exemplo muito prático. Eu tenho uma prima, que ela tem um traço esquizoide bem alto também, é engenheira civil. E ela é, assim, simplesmente fantástica na carreira dela. E qual que é o diferencial dela? Obra sempre dá um pepino, né? Eu acho que quem já fez construção, uma reforma em casa, sabe como que é. Agora imagina levantar prédios e prédios e prédios. Quando dá ruim alguma coisa, para quem que vai o projeto? Em todas as empresas que ela passou, vai para ela. Por quê? Porque ela consegue imaginar, criar saídas para aquele projeto que deu ruim, ou não é que deu ruim, vai cair tudo. Chegou no entrave. Ela consegue ter uma saída, ter uma visão de imaginar, criar umas saídas que só o esquizoide é capaz de fazer. Só o esquizoide. Então, assim, vai usar a criatividade para a sua profissão, com certeza. Outra situação, você sabendo identificar esse traço, além de você poder cuidar de si mesmo, te dar esses momentos de caverna, entender que você precisa de pessoas de confiança para colocar essas ideias para fora. E aí, quanto mais você coloca essas ideias e vê que está sendo aprovadas, que estão sendo aceitas, que
que as pessoas estão tendo receptividade, mais você vai usar desse traço, mais você vai dando confiança para o seu traço esquizoide. A questão do esquizoide depois de adulto também é que ele não tem muita energia. Então, assim, a gente fala que o esquizoide, ele não tem muita perna, não tem muito poder de execução. Então, ele precisa trabalhar em grupo, em equipe. Ele traz a ideia, ele traz a saída, ele vislumbra ali uma saída que ninguém... Isso mesmo. Esquizoide é do mundo mental, criatividade pura. Eles são os gêniozinhos, né, gente? São os gêniozinhos. E ele precisa que alguém execute. Alguém precisa executar para ele. Ontem eu fiz uma sessão de diagnóstico gratuita. Inclusive, quero falar para vocês que hoje também vai ter, como ontem, quem quiser uma sessão de diagnóstico gratuita online, no final dessa live, me manda um direct lá falando, escreve, eu quero, que eu vou entrar em contato com você e nós vamos agendar uma sessão online de diagnóstico, de 20 a 30 minutos. Vai ser assim, uma análise de zóio. Eu bato o olho e consigo ver qual que é o seu principal traço. Não vai ter como eu medir, porque na análise eu entrego um mapa de caracteres falando qual a porcentagem de cada traço que você tem. Nessa análise de zóio, que é a sessão de diagnóstico, eu vou só te falar o principal. E aí, quem tiver interesse em fazer a análise, que estiver assistindo aqui agora ao vivo, ou depois da gravação, eu tô dando um cupom de desconto de R$100 na sessão até dia 28 de fevereiro. Então, se você quiser esse desconto ou quiser a sessão de diagnóstico, manda eu quero no meu direct. Manda esse aviãozinho também para outras pessoas que têm filhos esquizoide, porque o que eu mais vejo, assim, de... Eu quero. Manda lá depois um direct para eu não esquecer, Andréia. O que eu mais vejo de pessoas esquizoides que chegam para fazer análise é a dificuldade de aceitação, de se aceitar. E quando você passa a entender qual que é o seu padrão de funcionamento, o que você tem que fazer por você, para que você funcione bem, e aí eu vou fazendo aquilo que funciona bem para mim, que me coloca no recurso. E eu vou usando mais e mais recursos, é como se eu fosse aumentando a velocidade da engrenagem, eu vou funcionando mais e mais, eu vou me entendendo, me percebendo, me aceitando e tendo mais resultados. Então, isso eu falo que autoconhecimento é libertador. É se conheça, se aceite e se liberte. A frase que eu mais uso. Porque foi isso que aconteceu comigo. E voltando lá para o campo profissional, né? Eu fiz essa sessão de diagnóstico ontem com uma querida que queria há bastante tempo. E ontem a gente fez pelo menos a sessão de diagnóstico. E ela se reconheceu muito, assim, pela análise de Zoe, se reconheceu muito como esquizoide, eu acredito que é o primeiro traço dela. E quando eu falei sobre as ideias que não coloca na mesa, não expõe, não leva para as pessoas, ela super se identificou. Principalmente, ela tá com um projeto, ela falou assim, Lara, é exatamente isso, eu tive todas essas ideias, tem muita coisa que eu não coloco, eu me sinto muito mal por guardar tanto para mim, mas aquilo que eu apresento para as pessoas e as pessoas compram a minha ideia, elas executam. E as minhas ideias que eu apresentei que estão acontecendo é porque tem pessoas fazendo por mim, porque senão eu não teria como fazer. Então é isso, olha, ela sabe que ela é criativa, ela sabe que ela tem ideias fantásticas, mas ela não tem perna para executar. Então é se associar a pessoas que têm poder de execução, né? Que no caso, os dois traços que têm mais poder de execução é o rígido e o masoquista. Então, é esse poder que te dá, o poder de se conhecer e saber. E não falar assim, nossa, eu não consigo, mas não... Sabe, em vez de ficar reclamando de si, é assim que eu funciono, mas eu não tenho perna para executar, mas ninguém tem a criatividade que eu tenho. É valorizar o que você tem e se associar àqueles que complementam você. E outra situação, que saber do traço te ajuda. Vamos supor que você trabalha numa empresa, trabalha com recrutamento, ou é dono de uma empresa. Se você pegar uma pessoa que tem o perfil esquizoide, que é esse magrinho, cheio de quina, e colocar para fazer processos, repetir processos, você vai colocar ele na função mais errada que tem. O pessoal que é esquizoide tem que estar lá junto com o pessoal da criação.
Outro dia eu cheguei numa clínica ortopédica, quando eu cheguei no balcão de atendimento, quem estava no atendimento? Esquizoide. Esquizoide não gosta muito de exposição, não gosta muito de contato físico, não gosta desse meio social. Ele vai, né? Tem lá o evento da empresa, do Natal. Ele vai, mas é só até uma certa quantidade. Depois já cansa a cabeça dele, já cansa aquele tanto de gente, ele precisa se recolher. Agora você imagina numa clínica onde o atendente é esquizoide. Gente, ele tá totalmente fora do padrão de funcionamento dele ali. Tô em contato com pessoas, com pacientes. Eu falei, gente, mas ele tá no lugar errado demais. Tudo que ele foi fazer, pra mim, deu errado, tem que pedir ajuda, você via que a pessoa tava inquieta. Quando eu voltei no retorno, eu falei, espero que eu não caia nele. Pois eu caí nele de novo na hora que chamou minha senha. E foi aquilo de novo, e deu errado, e chamou, e troca papel, e chama, e volta. Gente, tem que se conhecer. E a pessoa que trabalha com recrutamento, a pessoa que tem empresa, precisa colocar o perfil certo na vaga certa. Então, saber disso também ajuda bastante. Saber sobre os filhos, né, para você não ficar exigindo do seu filho aquilo que ele não pode te entregar. E o mais conflituoso são os casais. Casamento, né, casal onde um deles é esquizoide e a mulher é oral, ou então o contrário. Essa mulher, vamos supor que um esquizoide é casado com a mulher que tem um traço principal oral. Oral conversa, gosta de contato físico, casa cheia, conversa alta, conversa gesticulando. E o esquizoide é na dele, mais calado, mais recolhido, não gosta de contato físico, vão ficar mais por aqui, não vão mexer essa casa não. Gente, é conflito atrás de conflito. Agora imagina se eu sei como esse meu marido funciona, como que essa mulher funciona, tanto que vai ficar mais fácil. Em vez de eu ficar falando que ele é estranho, que ele é nisso, que ele não gosta daquilo, eu acho que ele não me ama, porque ele não gosta nem de mexer no meu cabelo. Em vez de ficar nesse conflito e saber, ele funciona assim, e ele também saber, ela funciona assim, e as necessidades dela são diferentes, vamos fazer um acordo, vamos fazer uma mediação aqui. Eu cedo um pouco, tendo mais contato com a família, fazendo churrasco aqui em casa, mas aí depois deu certa hora eu posso ir pro meu quarto, subir lá pro quarto e ficar lá e vocês terminam o churrasco aqui, ou ela tá toda chorosa e chora, aí ele vai vir com a resposta mais racional do motivo que ela tá chorando. Oral não consegue, ainda mais quando tiver a flor da pele, não consegue ter uma linha de raciocínio, só quer falar, só quer chorar, não quer explicação, não quer solução. E ele vai vir falar, por que você tá chorando? É isso, eu já te falei, você tá nessa de novo. Imagina o conflito. Então, se ele entender que ela só quer chorar e só quer falar e ficar lá pra ouvir ela, e no final conseguir fazer um cafuné, ela vai se dar por satisfeita, ele não vai ter precisado falar nada. Olha o tanto que melhora essa relação. Quando um e o outro se conhece o padrão de funcionamento do outro. O que vocês acham? Acho que melhora? O que vocês estão achando até aqui? Até agora? Falei de filhos, de trabalho, de relacionamento. Tá dando pra entender? Ficou dúvida? Gente, me dá um retorno aí. Deixa a Oral falar sozinha, não. Oi, Luciana. Vocês entenderam, gente? Tem alguma pergunta? Acho que não teve nenhuma pergunta por aqui, né? Muito bom. Então, gente, esse foi o traço entendendo. Esse foi o traço esquizoide. O primeiro a ser formado dentre os 5 que todos nós possuímos, os 5. Esse é o primeiro. E eu trouxe, assim, o traço esquizoide falando dele mais isoladamente. Ninguém é só um traço. Nós somos uma combinação de traços em sequências e porcentagens diferentes. Mas trazendo o traço esquizoide isoladamente, ele é quase que isso que eu falei. Tem algumas coisas a mais que vocês queiram saber? Alguma dúvida? Gente, eu vou fazer uma pose de 3 segundos, porque minha cena oral não aguenta muito tempo, não. Né? A gente vai começar a ficar assim constrangida. Ainda mais falando sem tanto retorno. Vocês estão joia, mas manda mais pergunta aí, gente. De 3 segundos, quem puder printar e me marcar no story, por quê?
para chegar para mais pessoas. Eu tô com um objetivo que eu coloquei para mim mesma de alcançar mais pessoas, né? E eu acredito que depois da experiência que eu tive, eu acho que várias pessoas merecem ter esse nível de libertação. Autoconhecimento é libertador. Obrigada, Vinícius. Autoconhecimento é libertador. Eu tive uma transformação muito grande. Quem puder, assiste a live que eu deixei salva, que eu fiz ontem, falando o quanto esse conteúdo, esse conhecimento transformou minha vida, transformou a mim mesma, transformou minha casa, minha relação com os meus filhos. Então, eu acho que as pessoas merecem isso. Então, 2 segundos, gente, tira o print, quem puder. Vou contar até 2. 1, 2, 3. E marca no story, porque eu vou estar fazendo uma sequência de 30 lives. Todos os dias eu vou trazer temas diferentes. Amanhã eu vou trazer o traço oral, que é o segundo traço a ser formado. Quem quiser, reforçando, quem quiser a sessão de diagnóstico, me manda no direct, eu quero. E o cupom de desconto de R$100 vai estar valendo até dia 28 de fevereiro. Tanto para quem assistiu ao vivo, quanto para quem assistir depois a gravação. Vai estar valendo tanto a sessão de diagnóstico, quanto o cupom de desconto até dia 28 de fevereiro. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito quem ficou até agora. Muito obrigada mesmo. E amanhã eu vou definir o horário, coloco aqui no post qual que vai ser o horário da live. Vai ser o traço oral. Eu não consigo fazer todos os dias no mesmo horário, porque depende muito da minha rotina aqui em casa com as crianças. Então, eu tenho que ver qual que é o horário. Então, Silvana, não sei se vai ser no mesmo horário, mas eu acredito que amanhã vai ser mais cedo. Mas eu coloco aqui nos stories. Tá joia, gente? Então é isso. Um grande abraço. Mais uma vez, obrigada. E boa noite para vocês. Até amanhã.